Direitos Humanos, caso Gomes Lund, também conhecido como Guerrilhas do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento formado por militantes contrários à ditadura militar, que se instalaram no sul do Pará, às margens do rio Araguaia, local onde não havia assistência do poder público, instalando-se com os camponeses daquele lugar. O caso também é conhecido como Gomes Lund, por conta de Guilherme Gomes Lund, que foi um dos militantes do Partido Comunista do Brasil à época. A Corte Interamericana de Direitos Humanos processou o Estado brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas desse grupo, como resultado das ações conduzidas pelo Exército naquela região entre 1972 e 1975. Ao lado disso, solicitou a responsabilização do Brasil por não ter investigado tais violações por um suposto respaldo na Lei de Anistia, que é uma lei de 1979. Informações gerais. O Brasil assinou a Convenção Americana em 1992. Em 1998, o Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana. Vale dizer que a criação da Corte Interamericana foi, inclusive, uma sugestão do Brasil em uma convenção que ocorreu em 1948 em Bogotá. O STF analisa a constitucionalidade de lei e ato normativo. A Corte Interamericana analisa a convencionalidade de lei ou ato normativo. STF contra a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos entender essa disputa. Em 2010, ocorreram entendimentos divergentes entre os dois órgãos jurisdicionais, STF e Corte Interamericana. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, em abril de 2010, decidiu que a lei de anistia está valendo, de modo que os militares não podem ser processados ou condenados. Do outro lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu em novembro de 2010, então o STF decidiu em abril de 2010 e a Corte em novembro de 2010, que a não punição dos militares configura violação às Convenções Interamericanas de Direitos Humanos ratificadas pelo Brasil. O julgamento teve como base a ideia de que a lei de anistia teria sido fruto de um intenso debate social e representou, naquele momento, uma etapa necessária ao processo de reconciliação e redemocratização do país. Sem ela, o fim do regime militar seria muito mais traumático e provavelmente outros crimes seriam praticados de ambos os lados, se perpetuando um clima de desconfiança e rivalidade entre os grupos políticos. Vale dizer que o Brasil, ao aderir ao sistema interamericano, aceitou submeter-se à jurisdição com uma condição: a Corte Interamericana poderia julgar o Brasil tão somente em relação aos fatos praticados após dezembro de 1998. Então, por expressa vontade do Brasil, a Corte não pode julgar fatos ocorridos antes dessa data. A Corte reconhece essa condição temporal, mas a violação dos direitos humanos cometida pelo Brasil foi a não apuração do crime de desaparecimento forçado, cujos corpos continuam sumidos. O crime de desaparecimento forçado seria um crime de caráter permanente, ou seja, o crime continua sendo praticado, já que os corpos ainda não foram encontrados. Com base nisso, a Corte reconheceu a sua competência para analisar os desaparecimentos forçados, pois, embora o crime tenha se iniciado em 1972, ele continua sendo praticado até que os corpos sejam encontrados. Então, reconheceu-se que os crimes de lesa humanidade não são suscetíveis de serem anistiados, além de serem imprescritíveis, devendo ser investigados, punidos, processados, julgados e reparados por qualquer Estado, independentemente de quaisquer circunstâncias. Com isso, vale a decisão da Corte Interamericana relativamente aos desaparecidos do Araguaia. Sentença. Na decisão, a Corte Interamericana entendeu que as disposições da Lei de Anistia Brasileira, que impedem a investigação e sanções das graves violações de direitos humanos, são incompatíveis com a Convenção Americana. O Brasil foi condenado a criar, então, comissões da verdade, condenado a revogar a Lei da Anistia e a punir criminalmente os torturadores agentes do Estado.
deve dar tratamento para as vítimas, deve criar o tipo de desaparecimento forçado, condenou o Brasil a pagar indenizações aos familiares e às vítimas que ainda estejam vivas, e revogar a lei de anistia e proibir criminalmente os torturadores. Então essas foram a condenação do Brasil. Como também prosseguir, desenvolvendo iniciativa de busca, sistematização e publicação de todas as informações, tipificar o delito de desaparecimento forçado, realizar um ato público, publicar a sentença, oferecer tratamento médico, realizar todos os esforços com o objetivo de determinar um paradeiro e conduzir a investigação criminal. Falando aqui sobre jus cogens, norma imperativa internacional. Na sentença do caso em análise, caso Gomes Nunes versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que o dever de investigar e punir os responsáveis pela prática de desaparecimento forçado possui caráter de jus cogens. Segundo a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, uma norma de jus cogens ou imperativo de direito internacional é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos direitos dos Estados como um todo, como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só poderia ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral de mesma natureza. Então, o dever de investigar e punir é jus cogens. Por fim, apresento aqui a respeito da prevalência da decisão da Corte Interamericana, que é inclusive uma previsão da Constituição Federal. Entende-se que prevalece a decisão da Corte porque nossa própria Constituição Federal dispõe expressamente sobre o tema de tratados e convenções na parte final do artigo 5º. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos pela Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Bibliografia: Fábio Conder Comparato, Mariana Gananço, Marcos José Pinto.